As notícias da guerra. 2 corpos de reféns na faixa de Gaza foram encontrados próximo ao hospital Al-Shifa. O presidente Lula agradeceu ao presidente de Israel pelo apoio na repatriação dos brasileiros e citou uma nova lista. Isaac Herzog pediu para o brasileiro reforçar o apelo pela libertação dos 240 sequestrados pelo Hamas. Mais uma refém israelense encontrada morta próximo ao hospital Al-Shifa, o maior do enclave. Segundo o exército de Israel, a vítima se chama Noah Marciano e tinha 19 anos. O corpo foi transferido para o território israelense. Na última quinta-feira, um primeiro corpo havia sido encontrado também próximo ao local. Israel afirmou que Yehudit Weiss foi morta pelo Hamas. As forças de defesa recuperaram o corpo de Yehudit Weiss, que Deus a tenha, que foi sequestrada em sua casa no kibbutz de Beeri em 7 de outubro. O marido dela, Shmulik, foi assassinado pelos terroristas no mesmo ataque. O corpo de Yehudit foi encontrado pelos soldados da 7ª Brigada que estavam atuando em uma área próxima ao hospital Al-Shifa. Perto do corpo, nós encontramos armas dos terroristas que mantiveram Yehudit em cativeiro. O exército israelense lançou na quarta-feira uma operação seletiva deste complexo hospitalar, incluindo a revista de todos os edifícios do Al-Shifa, e afirma que encontrou imagens relacionadas aos reféns em computadores apreendidos, além de armas, granadas e coletes balísticos. Mais de 200 pessoas foram levadas no ataque surpresa do Hamas a Israel em 7 de outubro. Em resposta, Israel bombardeia incessantemente a faixa de Gaza. Segundo a ONU, os 2.400.000 habitantes de Gaza enfrentam risco de fome imediato em meio ao cerco total de Israel. Quase não há água, eletricidade e comida, e os estoques de medicamentos estão praticamente esgotados. 50 brasileiros e familiares ainda permanecem em Gaza. Na recepção dos últimos repatriados, Sahed Albana fez um apelo a Lula. O presidente disse então que nenhum brasileiro ia ficar em Gaza. Enquanto tiver lista e possibilidade da gente tirar uma pessoa, mesmo que seja uma só pessoa na faixa de Gaza, a gente vai estar à disposição para a gente mandar buscar as pessoas. Nós não vamos deixar nenhum brasileiro ficar lá. Ele conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog, agradecendo pelo apoio na repatriação dos brasileiros e citou uma nova lista. O presidente israelense pediu para Lula reforçar o apelo pela libertação dos 240 reféns sequestrados pelo Hamas. Vamos falar agora das eleições na Argentina. Os candidatos à presidência, Javier Milei e Sérgio Massa, realizaram ontem seus últimos atos públicos de campanha. As pesquisas indicam um cenário de empate técnico. O ultradireitista libertário Javier Milei encerrou na noite de quinta-feira a campanha presidencial em meio a um ambiente tenso na Argentina, antes do segundo turno de domingo. Milei, que propõe dolarizar a economia e reduzir de forma significativa os gastos públicos, participou de uma carreata na cidade de Córdoba. A última semana foi marcada por acusações de fraude que a campanha de Milei denuncia antecipadamente, algo inédito na democracia argentina. O ministro da Economia, o peronista de centro, Sérgio Massa, escolheu uma escola secundária nesta quinta-feira em Buenos Aires para encerrar a campanha presidencial. Apesar de suas promessas de incorporar todos os partidos em um governo de unidade nacional, caso vença, Massa luta para parecer crível sendo ministro da Economia, sob cuja gestão a inflação atingiu 143% ao ano e a pobreza assola mais de 40% da população. As pesquisas indicam um cenário de empate técnico. A partir desta sexta-feira, qualquer ato de campanha está proibido. Produtores rurais argentinos apostam no candidato de extrema-direita, Javier Milei, para o segundo turno das eleições no país, no próximo domingo. Membros do setor temem que o aumento da colheita, previsto para 2024, resulte em ainda mais impostos se Massa vencer.
Nos pampas argentinos, os agricultores estão fartos dos excessivos controles impostos do governo que há muito tempo sufocam o setor agrícola e dizem que vão apostar no libertário Javier Milei para mudar sua sorte nas eleições presidenciais de domingo. Depois que a pior seca do país em um século fez com que as exportações agrícolas despencassem, com déficit de 20 bilhões de dólares em receita, o setor espera uma excelente colheita em 2024. Alguns temem que esse boom resulte em ainda mais impostos se Massa vencer. Nesta ocasião, vou votar em Javier Milei, porque concordo com suas ideias de mais liberdade, mais abertura da economia e de deixar que o mercado regule a economia, e não como temos feito até agora, em que o Estado a regula e cria desequilíbrios muito grandes, o que dificulta o trabalho de um empresário agropecuário como eu. O setor agrícola está achando muito difícil confiar nas políticas do partido no poder. Primeiro, porque o que o setor agrícola está pedindo é previsibilidade. E previsibilidade significa políticas de médio e longo prazo. Em Saladilho, núcleo produtivo agropecuário da Argentina, prevalece o voto da direita, com empregadores rurais fortemente antiperonistas contra o candidato Sérgio Massa, atual ministro da Economia. Javier Sumblá, de 62 anos e que há 30 dirige uma fazenda de gado, com 2.000 hectares de soja, trigo e 400 cabeças na região, afirma que não votará em Milei, mas mesmo assim não confia totalmente em Massa. Não gosto de nenhum deles, muito menos gosto do Milei. Nosso setor agropecuário é muito voltado para a produção. Precisamos de políticas estatais que não fiquem oscilando da esquerda para a direita. Precisamos de governos que não sejam corruptos, que se nos cobrarem impostos, o dinheiro vá para onde deve ir. Como o cenário político está em transformação, em turbulência, e uma proposta muito mais radical de direita, anti-estatal e antitributária surgiu com grande força, bem, não sei se todos, mas muitos produtores veem isso como uma espécie de luz no fim do túnel. O historiador Roy Orr afirma que o interior pouco povoado não tem um grande impacto no resultado da votação. E há ainda os membros do setor que enxergam em Massa a melhor opção para o futuro do país. O fato é que a eleição argentina é extremamente importante para nós aqui do Brasil. Nosso vizinho possui uma grande relação comercial e integra o Mercosul. Ambos os países têm movimentado o intercâmbio turístico. Nós vamos conhecer agora o perfil dos dois candidatos que almejam a Casa Rosada. O governista Sérgio Massa, da situação, e seu opositor, o Javier Milei. O candidato à presidência na Argentina, Sérgio Massa, teve 36,6% dos votos no primeiro turno. Em um ambiente tenso, os políticos enfrentam uma disputa acirrada pelo segundo turno no domingo, em que as pesquisas indicam um empate técnico. O advogado de 51 anos, Sérgio Massa, assumiu o Ministério da Economia há um ano, em um dos piores momentos da prolongada crise argentina. Antes de ser nomeado ministro, Massa foi presidente da Câmara dos Deputados. Ambicioso, Massa fez e desfez alianças políticas. Em 2013, criou a Frente Renovadora, um partido de centro como alternativa a Cristina Kirchner, de quem foi chefe de gabinete entre 2008 e 2009. Filho de imigrantes italianos, Massa cresceu na periferia de Buenos Aires. É casado e tem 2 filhos. O candidato de centro-esquerda escolheu na quinta-feira, uma escola secundária para encerrar sua campanha. Para que o sonho que vocês têm de um país onde o trabalho e a produção sejam valores, onde a educação seja pública, gratuita e de qualidade, seja uma máxima, onde a gente pense em um Estado garantindo a segurança e não promovendo a venda de armas. Eu vou fazer tudo aqui no domingo para tentar realizar esse sonho coletivo.
O ultradireitista Javier Milei, por outro lado, tem prometido sacudir o cenário político argentino. Nos comícios, o economista de 52 anos afirmou que a casta política tem medo do que ele representa. Milei quer eliminar o Banco Central, permitir o livre porte de armas e retomar a proibição do aborto. Depois de ser eleito deputado em 2021, Milei renunciou ao salário em um gesto de desprezo com os benefícios dos políticos. Neste domingo, é importante que estejamos cientes de que enfrentamos a eleição mais importante dos últimos 40 anos, a mais importante dos últimos 100 anos. As críticas à intervenção estatal tiveram eco nas regiões mais desfavorecidas da Argentina, onde a pobreza aumenta e o discurso impulsivo de Milei cativou muitos jovens em um país que passa por uma crise econômica aguda. E após o intervalo, acompanhe. Seleção brasileira de futebol decepciona e perde de virada para a Colômbia. E a Taylor Mania toma conta do país. Estrela mundial do pop, Taylor Swift, faz shows no Rio de Janeiro, também em São Paulo. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.